entorse, ou seja, eu posso torcer a minha coluna, eu posso ter luxação, uma vértebra, ela pode sair do lugar. Eu já vou mostrar para vocês como que é a nossa coluna, como que nós somos por dentro, né? Eu posso ter uma lombalgia, que é a dor na região baixa, ou seja, na região lombar. Eu posso ter uma cervicalgia, que é lá no pescoço, na região cervical. Ou posso ter até uma dorsalgia, que é na região do dorso, ou seja, nas costas mesmo, no meio das costas. Qual é a causa disso? É a postura? É a fraqueza muscular pela falta de atividade física? Pode ser todos os dois ou os dois juntos. Hérnia de disco, vou mostrar para vocês, vou falar o que é essa hérnia de disco. E os desgastes articulares, ou seja, artrose. Todos nós teremos artrose. Infelizmente, a artrose é uma degeneração, né, da nossa estrutura ali músculo-esquelética, na verdade mais ali a parte da cartilagem, a parte da estrutura de ligação ali do osso, e então isso acaba tendo um desgaste com o passar do tempo, né? Nós temos uma máquina humana, que é o nosso corpo, e essa máquina ela sofre um desgaste. Às vezes a gente consegue arrumar, trocar uma peça, melhorar, mas às vezes isso não é possível. E a gente tem aí algumas deformidades da coluna. Tá? Eu posso ter uma hiperlordose, ou seja, eu posso ter um aumento da curvatura na região baixa da coluna. Eu posso ter uma escoliose, olhando a coluna de lado, são as pessoas que têm, às vezes, a postura mais lateral, ficam tortas aí. Então, cuidado com as bolsas, com as mochilas de um lado só, isso pode levar você a sofrer desse mal, tá? E eu tenho o cifótico, ou seja, o famoso corcunda, que ele tem a postura para frente, ele tem uma situação onde ele tem uma fraqueza abdominal, e isso leva o quê? É uma curva maior da sua coluna, onde ele tem essa hipercifose. Isso, todas essas posturas, elas podem ser adquiridas tanto dentro quanto fora do trabalho, certo? E aí nós temos a coluna, né? A coluna ela é dividida em algumas regiões. Eu tenho a região cervical, eu tenho a região torácica e eu tenho a região ali lombar da minha coluna. Aqui nós vamos conseguir visualmente ter uma noção do que é uma coluna. Aqui eu tenho a base do crânio, ok? Aqui eu tenho o pescoço, venho vindo para a minha região dorsal, tá? Venho descendo para a minha região lombar, venho para o sacro, que é fixo, até aqui embaixo o cóccix. Esses dois ossos grandes aqui é a minha crista ilíaca, que dá toda a minha estabilidade da coluna. Então, do jeito que eu estou de frente aqui para vocês, a coluna vista de frente ela é assim. Vista de lado, a gente tem as curvaturas, percebam isso. E vista de trás, a gente tem essas espinhas que a gente chama aqui posteriores da coluna. Percebam que eu tenho uma limitação, então, para ir para trás. Diferente quando nós vamos para frente e fazemos a flexão ali da coluna. Quando nós temos uma lesão, por exemplo, alta, um acidente, e eu leso a minha medula, que está exatamente aqui no meio, eu perco meus movimentos daquela região do pescoço para baixo, todos os meus movimentos. E por aí vai. Se eu tenho uma lesão cervical mais baixa, uma lesão dorsal, ou uma lesão lombar, isso pode prejudicar os meus movimentos aí na região da perna, da coxa, toda a minha movimentação para poder caminhar, por exemplo. Ok? Aqui atrás, na lateral, desculpe, nós temos essas questões aqui, ou seja, essa parte amarelada, que são os nervos. Então percebam que a minha coluna ela é toda inervada. O nervo, ele nada mais é do que o fio, igual o fio da casa da gente. Isso aqui é o que vai dar energia, ou seja, que vai dar a movimentação que a gente precisa do tronco, do membro inferior, do membro superior. Então, toda a nossa região ela é passada a fiação para que a gente possa ter essa movimentação. Com um detalhe, na região do pescoço e na região lombar, eu tenho várias
ligações ali, ou seja, uma fiação maior, para que eu possa ter uma movimentação maior também em relação a isso. Olhando a coluna aqui de frente, entre uma vértebra, ou seja, entre um osso e outro, eu tenho uma cartilagem aqui, ó, transparente. Essa cartilagem é o meu disco intervertebral. Esse disco é o que me dá estabilidade, por exemplo, e amortecimento quando eu pulo. Se eu dou um salto, eu não quebro. O meu disco amortece. E aí eu consigo ter estabilidade. Só que esse disco, ele sofre variações. Se eu começar a baixar de forma errada, eu começo a forçar esse disco e fazer com que ele se projete para trás ou para o lado. Se eu faço essa flexão da coluna e torço a minha coluna, eu também vou desgastando esse disco e vou judiando, vamos assim dizer, dessa estrutura tão importante para a nossa vida. Tá? A gente tem que perceber também que a gente tem aqui nesse disco uma situação onde eu tenho uma parte mais densa, uma parte onde ela é mais fibrosa, e no meio dela eu tenho um gel. Ó. Percebam aqui nessa imagem que eu tenho um gel no meio do disco. Esse gel ele é responsável pelo amortecimento da nossa estrutura. Esse gel ele é responsável por poder diminuir o impacto que a gente tem durante a coluna. Então, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, aqui projetada aqui em vermelho, a gente consegue perceber, é quando esse líquido, que na verdade é um gel, ele sai desse disco e vai para fora da coluna. Como que acontece a hérnia? Esforço repetitivo, peso, postura errada, carga principalmente. O peso é muito importante para que a gente desenvolva a hérnia de disco. Tá? Então percebam aqui que eu tenho essa estrutura, que eu tenho essa situação de risco e a nossa máquina humana ela pode falhar, ela pode quebrar em relação às nossas atividades do dia a dia. Olha o que acontece com o meu disco quando eu faço a flexão da coluna de forma errada. Geralmente, quando nós pegamos o objeto no chão, nós fazemos essa flexão da coluna. E isso leva a essa proeminência, essa projeção do meu disco intervertebral para trás. E com isso a gente tem uma possibilidade de lesão desse disco, dependendo da atividade que eu faça. Percebam também, ó, qual é a pressão no meu disco, ou seja, na minha coluna, em relação às posturas que eu adoto. Aqui, ó, a gente colocou na postura sentada quantos % de pressão eu tenho no meu disco, ou seja, na minha coluna, na postura sentada. Por isso que vocês têm as pausas obrigatórias dentro da NR17 no anexo 2, e por isso que vocês devem levantar durante as pausas de vocês, não ficar no smartphone, não ficar sentado durante a pausa, exatamente para você poder diminuir essa pressão na coluna, diminuir esse esforço e com isso ganhar mais mobilidade. Na postura em pé eu tenho 100% de pressão, na postura deitada 25% de pressão. Então qual é a melhor postura para trabalhar? Deitado. Infelizmente a gente não consegue fazer o trabalho da gente na postura deitado ainda, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga para realmente diminuir essa questão aí da pressão no nosso disco intervertebral. A gente tem aí uma outra doença muito comum que acontece principalmente nos usuários de computador, nas pessoas que trabalham com computador o dia inteiro ou parte do dia, tá? Que é a síndrome da fadiga visual, que são para os usuários de computador, que atinge aí até 90% das pessoas que usam a informática como uma ferramenta de trabalho. Então a tecnologia é importante, nós precisamos dela, entretanto ela pode ser um fator negativo na nossa saúde em relação ao trabalho. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, olho vermelho, o olho fica lacrimejando, sonolência, vista cansada. Então o olho da gente tem alguns músculos
ao redor dele, que são músculos pequenos. Esses músculos, eles são responsáveis pela movimentação dos nossos olhos, e a partir do momento que a gente fixa o nosso olho no computador, a gente diminui, ou seja, fica na postura estática, prejudicando o nosso olho. Outro fator importante, na tela, ou seja, no monitor do computador, do notebook, nós temos mais de 1000 cores. E o nosso olho é igual uma máquina fotográfica. Quando eu olho para algum lugar, ela vai e foca naquele objeto que eu estou olhando, e aí eu consigo enxergar. Aí eu viro para o outro lado, vai e foca naquela situação para poder o meu olho conseguir fazer igual a lente da máquina. Quando eu olho para o computador, isso não acontece. Quando eu fixo meus olhos ali no computador, o meu olho ele fica procurando um ponto fixo e a partir daí ele não acha, então ele fadiga, ele cansa e vocês têm todos esses sintomas aí, ou mais até outros sintomas que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí para vocês. As causas é o tempo prolongado do computador, ou seja, muito tempo usando aquele computador. As pessoas que usam lente de contato, o próprio ar-condicionado, ele resseca esse olho e essa lente, então acaba gravando um pouco mais. Cor do monitor de vídeo, isso é importante, não colocar brilho demais no vídeo. Existe uma função auto, que é de automático, no monitor exatamente porque ela diminui essa agressividade aos olhos. A iluminação do ambiente, a posição que você está, né? Quando a gente está com uma tela pequena, uma letra pequena, nossa tendência é fazer uma flexão da coluna, ou seja, a gente acaba mudando a nossa posição em relação a isso. O ar-condicionado, como falei, que resseca e a postura incorreta pode levar a isso. A dor de cabeça é um sintoma, a visão dupla, o olho vermelho, lacrimejando muito. Entendam que não é só os olhos que fica prejudicado, toda a nossa região aqui